correlação mesmo, o tabagismo com arritmia cardíaca? Tem evidência científica para isso? O que você pode falar para o fumante que ainda não conseguiu largar o cigarro? Então, infelizmente tem. Tem bastante correlação. Quando você tem uma ingestão de nicotina de 50 microgramas por quilo, o equivalente a 2 cigarros consecutivos, já existe correlação de tabagismo com arritmia cardíaca. A gente está falando aí de arritmias supraventriculares, desde as extrasístoles atriais, que são aqueles batimentos mais precoces, só que dos átrios, que são aquelas câmaras de cima do nosso coração, até extrasístoles e arritmias ventriculares, que são as câmaras lá de baixo do nosso coração. E a gente tem correlação de 3 principais, assim, grandes e robustas substâncias. Tem a nicotina, que é o principal vilão. Ela aumenta as catecolaminas, então a gente fica como se a gente estivesse fazendo atividade física, a gente eleva a nossa frequência cardíaca. Então tudo isso tem um risco já adicional para quem, por exemplo, tem outra doença associada. Um indivíduo que já tem uma doença coronariana, e aí ele tem a catecolamina aumentada na circulação, ele já tem a possibilidade de ter uma outra correlação e também a geração de arritmia, porque as arritmias, tanto atriais quanto ventriculares, elas têm correlação com elevação das catecolaminas, mas esse é o de menos da nicotina. A gente está falando da nicotina, ela mexe com o potencial de ação da célula cardíaca. Então ela mexe com potássio intracelular, para ser mais específico, ou seja, mexendo bem no final da célula, mudando a celularidade, mudando essas trocas de potássio e canal iônico, enfim, e favorecendo que as arritmias surjam. Então tem um efeito pró-arrítmico nesse sentido. E um outro efeito da nicotina é um efeito pró-fibrótico. A liberação de RNA mensageiro, que é o primo ou uma outra parte do DNA, mas liberando o que a gente chama de colágeno tipo 3, e o colágeno tipo 3 liberado, ele faz com que a musculatura forme mais fibrose. Então a gente está falando de um músculo cardíaco que é normal, que tem toda a estrutura formada, que é músculo, e de repente aquela estrutura muscular entra em fibrose, ou seja, um tecido morto, necrosado, e que não tem mais nenhuma ação em passagem de corrente elétrica. Pelo contrário, quando você forma uma determinada área de fibrose, toda a corrente elétrica que corre ao redor pode justamente formar um circuito de reentrada naquela região, ao redor da fibrose, ou seja, músculo sadio, músculo doente, e aquilo faz um circuito, e esse circuito é a taquicardia, esse circuito é a arritmia. Além de frequências mais altas, a gente também tem documentação de frequências mais baixas. Então a nicotina também tem correlação com bradicardia, ou seja, o indivíduo também pode precisar de um marca-passo porque ele teve alterações estruturais e elétricas decorrentes da nicotina. Um outro vilão é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono se liga à hemoglobina, que é fundamental para transporte de oxigênio, diminui a oxigenação celular e também favorece a formação de arritmias. Um terceiro fator documentado também é o estresse oxidativo. Estresse oxidativo pode acontecer em inúmeras situações de doença e outras situações também, mas é o principal responsável pela liberação do que a maioria das pessoas vai conhecer, que são os radicais livres. E aí a gente sabe já ao longo do tempo que os radicais livres são maléficos para o nosso envelhecimento e para outras doenças, especialmente a doença cardíaca, e além disso também tem um potencial pró-arrítmico. Então, assim, em termos de documentação, a gente tem 3 principais substâncias aí que são bem maléficas, e as arritmias têm uma grande correlação. Em termos de arritmia, se a gente for falar a mais prevalente, que é o que a gente tem ainda na população por outros motivos, é a fibrilação atrial. A gente tem as supraventriculares, que são as arritmias atriais, na parte superior do nosso coração, mas dentre as supraventriculares, a fibrilação atrial é a que tem maior correlação e maiores estudos relacionados, especialmente da nicotina com a deflagração de fibrilação atrial.